Depois de uma grande derrota para a direita nas eleições para o Parlamento Europeu, o presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento do país e convocou novas eleições. A França amanheceu sob o impacto de um terremoto político. A antecipação das eleições acontece apenas 2 anos depois das últimas legislativas, motivada pela vitória do partido de extrema-direita, Reunião Nacional, com 31,37% dos votos nas eleições europeias, um dos melhores resultados de sua história. Macron expressou nesta segunda-feira confiança de que os franceses farão a escolha correta nas eleições legislativas antecipadas. A nova votação vai acontecer em 2 turnos, em 30 de junho e 7 de julho. Desde a quinta-feira, quase 500 milhões de eleitores dos países integrantes da União Europeia votaram para escolher 720 deputados para o Parlamento Europeu, que é responsável por administrar os interesses dos 27 países membros. Quem chega para fazer uma análise é o Kleber Galerani, que é pesquisador em relações internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Kleber, ao Conexão Record News mais uma vez. A gente pode dizer que realmente foram dias complicados para o Macron e um avanço, inclusive, da extrema-direita, né? Perfeito, Kelly. Boa tarde aos telespectadores da Conexão Record News. Nós estamos observando uma mudança e uma inflexão da esquerda para a direita na Europa, assim como acontece em diversos países do mundo. A votação no Parlamento Europeu indica uma perda de espaço dos ambientalistas e também da esquerda e um avanço da direita e principalmente quando nós olhamos a direita não como um bloco maciço, mas olhamos para a composição dela, há um avanço da extrema-direita. E esse avanço da extrema-direita na Europa indica ou tem como os principais fatores a questão imigratória, a questão da criminalidade, principalmente a crise inflacionária que a Europa vem passando em virtude das guerras, do contexto do pós-Covid. Observe, então, que, de algum modo, isto reflete internamente nos países, uma vez que a União Europeia, ou é no contexto da União Europeia, que muitas decisões que afetam internamente os estados são tomadas. No caso específico da França, nós já observamos o governo de Macron não tendo conseguido na última eleição uma maioria absoluta, conseguiu uma maioria relativa, o que dificulta a governabilidade. Nós, às vezes, olhando por uma perspectiva brasileira, temos dificuldade de entender como funciona a estrutura da França. No caso brasileiro, o presidente, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. No caso francês, não. No caso francês, nós temos um modelo híbrido, que não é nem exatamente um parlamentarismo, nem um presidencialismo. Nós temos o presidente, que no caso atualmente é o Macron, que é o chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Cada um deles tem papéis e poderes bastante definidos e atribuições claramente definidas na Constituição do país. Quando nós olhamos para o papel específico do Macron, ele consegue governar quando ele tem apoio do parlamento, porque se ele tiver o apoio do parlamento, ele terá também a condição de indicar um primeiro-ministro alinhado com ele, um primeiro-ministro que esteja afinado com aquilo que são as suas medidas. Entretanto, quando nós temos, pelo inverso, uma perda de apoio, ou quando não se consegue fazer esta maioria, o presidente tem uma atuação mais restrita. Observe que no caso específico do Macron, ele vem observando esta perda de governabilidade e quando ele, de algum modo, toma uma medida como esta, buscando antecipar as eleições para reverter essa crescente perda de apoio e a crise de governabilidade, ele está, de algum modo, colocando todas as fichas, entendendo que se nesta eleição ele consegue reverter, ele ganha novamente o apoio do Legislativo, consegue indicar um primeiro-ministro alinhado com ele, garantindo uma governabilidade melhor. Mas isto, Kelly e telespectadores, pode ser um tiro no pé, uma vez que, se porventura se confirmar esta tendência de crescimento da direita,
ele pode perder completamente ali o apoio, ou ficar com um apoio muito diminuto, fazendo com que o seu papel diminua e a atuação preponderante seja do primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Os próximos dias, os próximos meses dirão qual será o caminho, Kelly. Seguir acompanhando. Acho que só para a gente fechar esse tópico, professor, existe uma questão de impacto da guerra da Ucrânia, né, entre Ucrânia e Rússia, diretamente na Europa, né? Porque já vinha a questão da pandemia de Covid. Depois, quando estourou essa guerra, houve aquela questão do gás, enfim, a inflação piorou ainda muito mais a situação econômica. Então, essa guerra pesou demais ali para os países europeus, né? E, consequentemente, dificultou aí a vida dos governantes, também como no caso Macron, né? Perfeito, Kelly. Quando nós olhamos a questão econômica, ela é uma das principais fontes de governabilidade dos principais países do mundo. Quando nós observamos na Europa essa crise inflacionária oriunda de diversos fatores, mas um dos principais, a guerra que se observa ali bem próximo a eles, isso faz com que haja uma insatisfação por parte da população e essa insatisfação muitas vezes reflete nos governos que estão no poder, diminuindo a sua base de apoio, Kelly. Vamos falar da Índia. Narendra Modi tomou posse como primeiro-ministro da Índia, e isso pela terceira vez, viu? Milhares de soldados foram mobilizados na capital para a cerimônia. Acompanhado por autoridades do Partido Nacionalista, Modi prometeu proteger a Constituição indiana. Cerca de 30 ministros também prestaram juramento sobre a Constituição, embora Modi ainda não tenha anunciado a composição do novo gabinete. Aos 73 anos, ele é o segundo primeiro-ministro indiano a manter o poder para o terceiro mandato de 5 anos. O que a gente pode esperar? A gente sabe da potência da Índia também, inclusive para relações comerciais globais, professor. Kelly, a Índia, ela tem hoje taxas de crescimento superiores à China, uma das grandes locomotivas do mundo. Esse terceiro mandato do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, tem algumas peculiaridades. Quando nós observamos as margens de apoio dele, ou as margens em que ele conseguiu o apoio dentro do parlamento em 2014 e 2019, foram margens mais favoráveis, o que garantiu com que as suas decisões ou que o seu plano de governo fossem mais facilmente implementadas. Entretanto, no contexto atual, nós não temos nesta última eleição a mesma maioria, não se conseguiu a mesma maioria parlamentar do que nessas duas últimas eleições, o que faz com que haja uma necessidade de uma maior diálogo para melhorar também e conseguir a governabilidade. Será um contexto novo para Modi. Modi tem, de algum modo, uma série de críticas no sentido de que algumas das suas medidas seriam medidas autoritárias, medidas autocráticas. Quando ele tiver que dialogar mais, o governo tiver que dialogar mais com o poder legislativo, nós observaremos como se dará esta capacidade do governo dialogar com a oposição ou com mesmo os grupos que compõem ali a sua base governamental para fazer avançar aquilo que é o plano de governo. Muitos analistas têm indicado que talvez esse possa ser o início do fim da parte desse período em que Modi está ali no poder. Entretanto, o crescimento econômico tem sido bastante favorável, o que garante um alto apoio popular, Kelly. Vamos falar agora do conflito no Oriente Médio, porque as Forças Armadas de Israel anunciaram o resgate com vida de 4 reféns que eram mantidos na faixa de Gaza desde outubro do ano passado. As vítimas libertadas estão em boas condições de saúde e foram transferidas para um hospital. O exército israelense invadiu 2 prédios na região central de Gaza. Bombas também foram lançadas para dar apoio à operação terrestre. Durante essa operação de resgate, houve uma intensa troca de tiros, provocando a morte de dezenas de pessoas. Um soldado israelense também morreu. Segundo os médicos, as vítimas libertadas estão em bom estado de saúde, mas ainda precisam ficar em observação. Todos receberam visita das famílias. Desde fevereiro, nenhum refém saía com vida na faixa de Gaza. Em um novo levantamento, Israel afirmou que cerca de 116 reféns ainda estão no território palestino.
E olha, Kleber, o Hamas disse que essa operação vai complicar a vida dos reféns que ainda estão em Gaza. Contexto, Kelly, é bastante dificultoso, como nós já vemos observando ao longo desses últimos meses. Nós observamos que, no caso específico de Israel, há uma forte pressão, uma pressão interna, uma pressão internacional e pressões de forma contraditórias. Por exemplo, quando nós pensamos na pressão internacional da comunidade ocidental, é pelo fim da guerra, por um cessar-fogo. Em outro lado, internamente há uma divisão. Enquanto nas ruas há diversos protestos pelo fim da guerra, há também movimentos dos grupos conservadores no sentido de manutenção do conflito que está aí estabelecido. Com a necessidade de demonstrar resultado, nós observamos as Forças Armadas de Israel muitas vezes atuando de forma com risco um pouco maior para conseguir demonstrar que cumprirá alguma das promessas do primeiro-ministro israelense, como foi o caso do resgate dos reféns. E operações como esta que nós observamos, embora seja louvável que nós tenhamos conseguido ali esses 4 reféns serem libertados, o custo humano disso é cada vez maior e acirra ainda mais um conflito num período em que se busca a paz, em que se busca um cessar-fogo, como se observa tanto na ONU quanto pelos Estados Unidos da América e alguns países ocidentais. Kelly. Sim, inclusive hoje o secretário de Estado americano está no Egito para tentar ali alguma negociação e o Benny Gantz anunciou neste domingo a saída do gabinete de guerra de Israel. A decisão também inclui a renúncia ao governo de emergência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Gantz já havia afirmado anteriormente que deixaria o governo caso Netanyahu não conseguisse elaborar um plano para resgate dos reféns, inclusive com ações sobre a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Que impacto deve ter para o governo de Netanyahu essa saída do Benny Gantz? Kelly, num contexto de guerra, a unidade ela é fundamental. E quando o principal membro do gabinete de guerra israelense, que é Benny Gantz, ele de algum modo se afasta, isso indica que esta unidade está comprometida. Nós observamos que Gantz já há algumas semanas vinha indicando desta busca por um novo plano de guerra, qual seria o futuro do território palestino. Entretanto, Netanyahu tem mantido uma postura de uma baixa flexibilidade, o que de algum modo acarreta nesse resultado. Isto de algum modo indica que esta pressão da política doméstica pode afetar o destino e o futuro da guerra e o quanto esta guerra ainda poderá ali perdurar. E, de algum modo, também indica que muitas vezes Gantz, que tem um capital político, pode surgir como ali, fortalecendo como uma oposição numa eventual eleição futura dentro de Israel. Então, nós observamos a guerra acontecendo, mas todo um jogo político interno e externo, melhor dizendo, afetando quais serão os próximos passos desse conflito, Kelly. Pois é, e a gente lembra também que o Gantz ele já vem conversando com autoridades americanas, isso incomodou Netanyahu ali no passado, enfim, a gente vem acompanhando e vamos ver realmente agora o que acontece daqui para frente com a saída dele do Comitê de Guerra. Muito obrigada, viu, Kleber Galerani, muito importante ter a sua análise aqui no Conexão Sempre, uma boa tarde, até a próxima.